Já deu, ainda não? Tudo bem, não chegou na conclusão, não precisa chegar na conclusão ainda, porque falta investigação, né? Tem mais infos? Lógico que tem que ter. Essa é a primeira sacada. Primeira sacada do dia. É que vocês têm que se acostumar com a ideia de que diagnóstico é virtualmente sempre uma hipótese. Ok? É uma hipótese. A medicina funciona com uma coisa que chama raciocínio abdutivo. Raciocínio abdutivo significa que eu chego a uma conclusão, é mais ou menos o seguinte: o que é um diagnóstico? O que é um diagnóstico? Vou colocar aqui porque é importante. Diagnóstico é a melhor explicação possível para os achados do paciente. Só isso. Como é a melhor explicação possível, ela pode mudar, porque pistas novas podem aparecer, dados novos podem aparecer e a sua hipótese muda. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que, geralmente, é raro as certezas absolutas em medicina, ok? É raro. Não são tão comuns quanto a gente imagina. O tempo inteiro, a gente está trabalhando com hipóteses. Um diagnóstico é uma aposta. Essa aposta, ela tem uma lógico. Não é simplesmente igual você está fazendo uma prova e chutar a BCDE, né? É um chute probabilístico. Então, o tempo inteiro, a gente está usando um raciocínio probabilístico. O tempo inteiro, para chegar no diagnóstico. E aí, eu sei que muitas vezes a gente tem uma ideia de, na hora que o paciente começa a contar a história e você acha que você tem que reconhecer a doença. Porque vocês acompanharam médicos mais experientes e aí vocês veem ele chegando no diagnóstico muito rapidamente, mas preste atenção, ele chegou numa hipótese muito rapidamente porque ele reconheceu um padrão. Quando a gente está velho, eu tenho 20 anos formado, eu reconheço padrões. Aí a minha prática é mais leve porque eu consigo reconhecer padrões, então é mais fácil para mim chegar no diagnóstico. Vocês não têm experiência e conhecimento suficiente para reconhecer padrão. Então, vocês têm que... Eu dou sempre esse exemplo porque é igual, cara. É igual dirigir. Quando você não sabe dirigir, você começa a dirigir, aprender a dirigir. Você dirige 5 minutos, parece que você carregou um caminhão de telha. É cansativo dirigir. Cansa, dá dor de cabeça. A gente que fica com dor de cabeça, dói aqui no pescoço, e você dirige daqui até ali 2 quilômetros e parece que você passou a tarde inteira estudando. Porque tudo você teve que pensar. Você teve que pensar para mudar a marcha, tem que pensar onde é que está o pé, você tem que pensar no acelerador, tem que pensar no carro que está na frente, no carro que está atrás, no carro que está do lado. É muito cansativo, não é? Só que aí você usa o sistema de raciocínio que a gente usa, que é o sistema 2, que é o sistema, se vocês lerem aquele livro Pensando Rápido e Devagar, é o sistema lento. Porque é um sistema que depende de tomar decisões deliberadas e você tem que pensar, você tem que... tem um carro ali, ele está vindo mais rápido, eu tenho que parar aqui, porque não vai dar tempo de eu atravessar a rua. Quando você fica experiente, você consegue andar 2 quilômetros e nem viu como você chegou. Porra, você tá bêbado, você chega em casa sem matar ninguém, cara. E nem lembra como é que... Você está em casa, eu falo, uai, tô vivo, o carro tá inteiro, não tem manchas de sangue no carro. Você não matou ninguém no caminho. E você conseguiu chegar. E você não lembra de porra nenhuma. Porque você já sabe dirigir. Agora, experimenta alguém que não sabe dirigir e fazer isso. E isso nem sai do lugar. Só que vocês têm que começar a aprender a fazer as coisas de forma sistemática. Isso é um problema para quando vocês vão acompanhar médico na prática. Porque vocês acham que a medicina é isso. Não é.
Até chegar a fazer essa coisa de reconhecimento de padrão, demora. Eu sei que algumas coisas vocês já conseguem reconhecer. Então, por exemplo, vocês conseguem reconhecer que o cara tem síndrome de Down. Porque os aspectos físicos da síndrome de Down, você não precisa estudar para saber que o cara tem Down, né? É facilmente reconhecível. Se eu pedir para vocês explicar por que o que você viu é síndrome de Down, você não consegue explicar. Ou já consegue, não sei. Você já tiver genética? Sim. A primeira etapa disso é que você precisa, para poder raciocinar sobre o que está acontecendo com ela, você precisa de um ponto de partida para o seu raciocínio. A partir desse ponto de partida, você vai desdobrar as suas hipóteses. O ponto de partida é o problema principal, que eu prefiro chamar de problema do que queixa, para não parecer um sintoma, porque não precisa ser necessariamente um sintoma. Pode ser um sinal, pode ser uma preocupação, pode ser um medo, pode ser várias coisas. Mas eu preciso de um ponto de partida. A queixa principal, na hora que você escreve a anamnese, é o ponto de partida do raciocínio clínico que vai vir depois. A anamnese ela é estruturada para isso. A queixa principal está lá para isso. Aí eu vou falar para vocês. A queixa é principal para quem? Para o médico ou para o paciente? Para o médico. Porque quem raciocina o problema é o médico, não é o paciente. É meio contraintuitivo pensar isso, mas presta atenção. Não necessariamente aquilo que mais incomoda o paciente é o seu melhor ponto de partida. Tá? Então vamos lá. Eu vi alguém falando febre. Eu vi alguém falando fadiga. Mas eu não posso ter dois. Dois é ruim. Astenia e fadiga são sinônimos, tá? Mesma coisa. Eu acho que a fadiga é melhor. Então tá. Fadiga ou febre? Aqui. Qual foi o problema de vocês? Principal. Aqui. Algum grupo falou outra coisa que não seja febre ou fadiga? O que acontece com o ponto de partida é o seguinte. Infecção de urina... Deixa eu te falar. Infecção de urina é o nome que se dá para um problema. Sacou? Consegue entender isso ou não? Eu estou falando maluquice. Quando alguém chega assim, ó. Quando alguém chega lá na UPA e aí ela fala assim, o que foi contigo? Nossa, minha pedra no rim. O que ela está tendo é uma pedra no rim? Não. Pedra no rim é o nome que ela dá para uma outra coisa. O diagnóstico é o nome que se dá para um problema. Sacou? Então, se eu digo para você, quando você fala assim, ó, eu estou com infecção de urina, isso substitui a sua experiência de infecção de urina, que é... Qual é a sua experiência de infecção de urina? Ah, eu tô fazendo xixi, tá doendo, e eu tô com uma febrezinha, tô com dor no pé da barriga, fiz o exame de urina e tá todo alterado. Como é que é o nome disso tudo? Infecção de urina. É um nome que se dá a um monte de problemas que juntos chamam de infecção de urina. Sacou? Então não serve como problema principal. Sacou? Não serve. Um diagnóstico não é um problema. Um problema é um sintoma, um sinal, uma alteração de exame laboratorial. Tem que partir do doente. Ok? O que acontece aqui é o seguinte. Então vamos lá. O que é o ponto de partida quando eu estou falando entre um e outro? É assim, ó. Ó, presta atenção. O melhor ponto de partida para você tentar entender a doença, o porquê que o cara está doente, é um ponto de partida que te indica menos possibilidades. Então vamos pensar? Febre ou astenia? Qual o que produz mais doenças que produzem esses sintomas? Febre ou astenia, que produz mais? Ou de forma mais técnica, qual sintoma é menos específico para grupos de doenças? É menos específico. Astenia. O que acontece? Ó, nossa, eu tô com fraqueza. Significa um monte de coisa, certo? Nossa, eu tô com febre. É bem menos. Sacou? Então, se eu contrastar astenia com febre,
febre é um melhor ponto de partida. Certo? Porque febre indica menos possibilidades. É mais fácil trabalhar com a ideia de febre do que com a ideia de astenia. Eu não estou dizendo que se você usar a astenia como ponto de partida, tá errado. Só que tá ruim, assim, você já começou por um caminho mais longo. Você tem que otimizar o seu raciocínio. Então você tem que começar de um ponto de partida que te indique mais facilmente. Vamos imaginar uma coisa? Imagina que essa paciente tivesse astenia, febre e dor no pé da barriga. Qual que é o melhor? Por quê? Exatamente, cara. Exatamente. Dor no pé da barriga é um ponto de partida para o seu raciocínio muito melhor, porque, olha, o dor no pé da barriga indica até o local onde está o problema. Muito melhor do que febre e muito melhor do que astenia. Quando eu estou falando específico de um local no seu corpo que está doente. Né? Certo? Então, eu acho que febre é um problema melhor como ponto de partida. Por que eu preciso de um ponto de partida? Porque é o seguinte, olha só. Isso aqui é o ponto de partida. É a partir daqui que eu vou fazer o meu raciocínio. Calma. A queixa principal sou eu que elejo com as palavras do paciente, mas a queixa principal, eu não pego a anamnese e entrego o paciente, escreve aí o seu problema principal aí, escreve aí, né? Quem é que... Não, calma. Ó, quem é que escreve a história? É o médico. A história escrita é o seu entendimento do relato do paciente. A queixa principal é sua, não é dele. Muitas vezes, a queixa principal que você escolheu é o principal problema, porque muitas vezes o paciente tem um sintoma ou 2 sintomas, mas às vezes ele tem vários sintomas. E aí qual que é o principal? Todos? Não tem como, tá? Quando você escreve, e aí se escreve assim, ó, você elege qual é a queixa principal e você escreve como o paciente te contou, nas palavras que ele te contou, ok? E todo o resto da investigação tem que voltar para esse problema, tem que estar relacionado, é a partir dele que você contou a história. Então, quando eu vou falar da anamnese, vocês escreveram assim, febre. A primeira linha lá da HDA tem que falar sobre a febre, não pode falar sobre coceira. Você já tem que falar sobre a febre. E aí eu vou dar um exemplo. Então, por exemplo, a gente não falou agora em astenia, febre e dor no pé da barriga. Então, eu falo assim, ó, qual é o melhor ponto de partida? A dor no pé da barriga. Então, eu vou contar que é um paciente que tem uma dor abdominal e hipogástrio acompanhada de febre e astenia. Eu posso contar outro? Pode. Eu posso colocar assim, né? Um paciente astênico que está com febre e sentindo dor abdominal. Pode, não está errado. Mas só que você tem que entender o ponto de partida, porque na hora que você vai pensar uma hipótese, você tem que explicar o ponto de partida. Ele tem que voltar lá. Não tem como você chegar numa hipótese, é isso. Como é que isso causou aquele primeiro sintoma? Não sei. Então, não é uma boa hipótese. Ela tem que se relacionar com ela, ok? A dor no pé da barriga, a dor hipogástrica, ela é um bom ponto de partida, porque ela já me dá uma ideia de localização do problema. Astenia e febre são sintomas sistêmicos, ou seja, eles estão em todo lugar, não é? Agora, disúria é um sintoma local. Se é um sintoma local, eu consigo imaginar que o problema está ali e não no corpo inteiro. Aí, você, lá na tabelinha, tem escrito assim, qualificador semântico, linguagem médica precisa. Então, vamos lá, explicar primeiro. Linguagem médica precisa. Nesse caso, é simples, porque febre é um sintoma ou um sinal? É um sinal. É um sinal. Existe um problema de usar ponto de partida como um sinal, porque um sinal depende da observação. Mas como é um sinal virtualmente universal, porque virtualmente todo mundo já teve febre, esse sinal é facilmente reconhecível. Então você confia, mesmo que ele não tenha medido a temperatura, ele consegue perceber que está com febre e é confiável, essa informação é confiável. Você mediu a temperatura? Não medi não, mas dá para confiar que ele teve febre, não é? Mas é um sinal. Teoricamente,
Você só pode dizer que alguém está com febre se você pegar um termômetro e medir a temperatura. Certo? Legal. Linguagem médica precisa de febre. Eu preciso, então, deixar ela o mais precisa possível. Então, na hora que ele diz que teve febre, eu tenho que saber se isso é confiável. Então, eu vou perguntar, você mediu? Vocês perguntam quando alguém tem febre se mediu? Boa, tem que perguntar. Você mediu, deu quanto? Tanto. Tem que perguntar. Porque isso te dá uma confiança maior no relato. Porque é um sinal, e eu preciso do observador. E aí, a linguagem médica precisa, nesse caso, está muito relacionado à tontura, que a gente tinha começado lá atrás. Eu posso escolher tontura como ponto de partida. Por exemplo, se a dona Joy tivesse tontura. Só que aí eu preciso precisamente descrever o que é essa experiência de tontura. Então, não pode, tontura é ruim. Tem que ser desequilíbrio, pré-síncope ou vertigem. Porque cada um desses pontos de partida me indicam sistemas orgânicos que estão problemáticos, né? Então, vertigem, ouvido interno, pré-síncope, coração, desequilíbrio, sistema nervoso central. Sim, grosseiramente falando. Certo? Beleza, linguagem médica precisa. Qualificador semântico são todas as características do sintoma ou sinal que contrastam causas diferentes. Eu vou dar um exemplo que eu não sei se vocês já aprenderam em ICEM 1 e ICEM 2, mas vou dar um exemplo, por exemplo, que é importante. Então, você está lá na UPA, chega alguém com dor no peito. Para mim, é muito importante qualificar essa dor no peito em um grupo ou em outro, porque esses dois grupos eles têm causas muito diferentes. Que é a dor no peito do tipo anginosa e a dor do peito do tipo pleurítica. Então, quando a pessoa fala, como é que é a sua dor? Nossa, é empontada, é quando eu respiro fundo. E aí ele aponta com o dedo, é bem localizada, é aguda a dor. Essa dor no peito é do tipo pleurítica. Essas características, pontada, aguda, bem localizada, piora quando eu respiro fundo, são qualificadores semânticos da minha dor no peito. E ela permite que eu imagine que a dor no peito, nessas características, não deve ser coração, não deve ser o miocárdio doente. Porque o miocárdio doente tem outros qualificadores semânticos. Quando eu estou infartando, eu não sinto uma pontada, eu sinto um peso, um aperto. A região é no centro do peito, a dor é mal localizada. São características diferentes, certo? De certa forma, os qualificadores semânticos são as características semiológicas do sintoma, então, ou do sinal. Então, no caso, quais são as características da febre que você encontrou? Febre noturna, o que mais? Por volta de 38,3, 38,7. Sempre a gente trabalha com termos mais específicos. O que mais? Persistente. Diária. O que mais? Tem quanto tempo que ela tá dando febre? Quase um mês. Top. Então vou botar aqui, ó. Eu até coloquei, fiz um mapinha aqui. Eu fiz um mapa mental anterior aqui para onde é que eu coloquei? Aqui. Você vai mandar isso pra mim? Mando. Olha isso aqui. A febre é noturna, diária, persistente. Aqui ficou faltando que ela Vocês perceberam que é uma consulta, é uma interconsulta, né? Quem está cuidando dela fala assim, está pedindo ajuda. Ó, a mulher está com febre tem um mês, eu não sei por que ela está com febre. E ele fez um monte de exame, não fez? Então, sem diagnóstico. Após investigação extensa. Ó, essas características todas relacionadas à febre, no relato, elas são muito importantes, porque elas qualificam, não é qualquer febre. É uma febre que tem um mês, a mulher está dentro do hospital, fez um monte de exame e ninguém sabe por que ela está com febre, ok? Essas características todas juntas, elas formam uma síndrome. O que é uma síndrome? Só isso. É só juntar um sintoma com outro, é uma síndrome. É? Basta isso. Coceira, febre, dor de cabeça e tenesmo. É uma síndrome? Mas é um conjunto de sinais e sintomas.
Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Quando eu estou falando sinal, lembra. Uma alteração no exame laboratorial, no exame de imagem é um sinal também, tá? É um conjunto de sinais e sintomas que fazem sentido em conjunto, que eles são causados pelo mesmo mecanismo fisiopatológico. Eles fazem sentido juntos. Quem é que dá esse sentido? A linguagem fisiopatológica que a gente acabou de falar, os mecanismos de adoecimento que a gente vai aprender em patologia. É eles que fazem. Beleza. Essa febre assim, ó, é uma síndrome. Que síndrome que é? Tá, vocês não vão saber, né? Fico perguntando. Lógico, porque aí vocês provavelmente não viram isso aqui ainda. Mas isso aqui é uma síndrome chamada de febre de origem indeterminada. Doideira, né? O que significa isso? Quase nada, né? Porque eu ainda não sei. É a mesma coisa de dizer assim, eu não sei porque ela tá com febre. Um mês depois, eu não sei porque ela tá com febre. Lógico, assim, ó, febre de origem determinada não pode ser sinônimo de incompetência de quem está investigando. Senão não é febre de origem determinada, é incompetência. É diferente. Mas ela fez um monte de exame laboratorial, ficou internada esse tempo e eu não sei porque ela está com febre. Massa. E aí a gente está aqui para tentar resolver isso. Para resolver eu preciso saber, primeiro, o que diabo é febre. Então, olha só. Então, antes da gente partir para os achados, a gente tem que primeiro entender... Eu vou entender primeiro o que é febre. E aí eu vou te falar assim, ó. Febre, definição semiológica, febre... definição fisiopatológica. Então, febre vai ter duas definições aqui. Febre tem uma definição semiológica e tem uma definição fisiopatológica. Qual que é a definição semiológica de febre? Aumento da temperatura. Então, vamos dar essa definição aqui. Então, febre é um aumento da temperatura. Só isso? Tá, vou ajudar vocês. Onde é que você mede a temperatura? Tem um monte de lugar? Tem. E todos esses lugares têm a mesma temperatura? Ah, não. Então tá. Então esse parâmetro 37,5 é aonde? Ah, tá. Acima de 37,5 é uma definição prática. Vocês podem encontrar esse valor 37,8 em alguns lugares ou 37,5 em outros lugares. Não existe um consenso muito claro, porque isso é um consenso, tá? Por quê? Porque a nossa temperatura, ela varia conforme o dia e nas mulheres conforme o ciclo menstrual também. Então, a temperatura, ela tem um ciclo circadiano. Então, 3 horas da manhã, teu corpo está mais frio do que 3 horas da tarde. E isso é normal. Então, eu não posso usar um valor só. Esse valor 37,5 depende muito... está acima de qualquer momento do dia, mas o ideal é que, em vez de acima de 37,5, seria aumento da temperatura corporal, além da variação diária normal, mensurada na região axilar, oral ou retal. Essa seria a melhor definição semiológica. Definição prática. Termômetro na região axilar maior que 37,5 é febre. Eu uso um Buens 37,8, tá? É febre. Show. 37,5, pronto, febre. E qual que é a definição fisiopatológica? Quando eu falo definição fisiopatológica, o que eu quero dizer é por que a temperatura sobe acima da variação diária normal. Então, essa é a definição fisiopatológica. Então, febre é o quê? Aumento da temperatura corporal total, mediada pelo hipotálamo. Show de bola! Caraca, vocês são muito foda, né? Ó, aqui tem a primeira paradinha aí para entender. Então, isso aqui, cara, isso aqui é ouro. Ela tem que ser mediada pelo hipotálamo. Se o aumento da temperatura corporal não foi o hipotálamo que mandou subir, não é febre. É o quê? Muito bem. Por que eu tô enchendo o saco dessas coisas? Porque, olha só, isso aqui, ó, hipertermia, é também
um aumento de temperatura corporal, né? Não é a mesma coisa? Semiologicamente, lógico, só por essa definição, semiologicamente, febre e hipertermia é a mesma coisa. Você está quente. Só que fisiopatologicamente são completamente diferentes, porque como é que eu definiria fisiopatologicamente a hipertermia? É simples, ó. Aumento da temperatura corporal acima da variação diária normal, não mediada pelo hipotálamo. Aí, tá vendo? Tanto que medicina é paia, velho. Acha que tá tudo simples, e aí você pensa assim, pô, é fácil demais isso aqui. E aí eu chego aqui e falo assim, como é que eu sei, né? Por isso que chama o médico, pô. Por isso que por isso que às vezes a gente está tendo muita discussão agora, assim, um certo pânico relacionado à inteligência artificial, né? Mas eu estou muito tranquilo com relação à inteligência artificial, porque ela ainda não colhe as informações. Então, eu coloquei todas as informações da Dona Joia ali, né? Tá ali, tá tudo ali. Mas tem informação que está faltando, que eu percebi que está faltando. Então, depende... o diagnóstico depende da capacidade de colher informação. Vocês estão fazendo semiologia para aprender a colher informação. Você colhe a informação através de entrevista, examinando o paciente, né? Quando a gente faz uma questão, uma prova, as informações já estão lá. É mais fácil. Muito mais difícil é você conseguir todas essas informações e fazer um texto e organizar e você pensar em cima disso. É muito mais complicado. Então é mais difícil, e aí a gente precisa fazer uma interpretação que depende do contexto. Então, tudo em medicina é interpretado através de contexto. Então, vamos lá. Hipertermia não é mediado pelo hipotálamo, febre é mediado pelo hipotálamo. Vou fazer uma pergunta simples. Qual dos dois é fisiológico? Febre ou hipertermia? Febre é fisiológico? É. Febre é uma resposta fisiológica? É sim. É uma resposta fisiológica, geralmente mediada pelo sistema imune, tem uma função evolutiva super importante. Febre é fisiológico. Hipertermia é fisiológica? Não é fisiológica. Show. Qual mata primeiro, febre ou hipertermia? Hipertermia mata. Febre não mata. Raramente febre mata alguém. Hipertermia mata. O que é pior? Febre de 40 graus ou hipertermia de 38? Hipertermia de 38. Hipertermia de 38 vai te matar nos próximos minutos. E febre de 40, você pode ter 3 semanas com febre de 40. E você não morre. Não morre. Fala. Nós vamos chegar lá. Vou te falar. Você consegue imaginar uma situação comum de hipertermia? Grupinho. O cara é foda, né? Eu ia falar dos brasileiros que foram trazidos para cá de novo. Os brasileiros foram para o México e tiveram que atravessar o deserto. A maioria desses brasileiros morrem de hipertermia na travessia. É muito quente, né? Muito quente. Aumento de temperatura externa junto com aumento de temperatura interna, porque ele está andando quilômetros sem parar para descansar, porque se parar para descansar, o coiote toma uma porrada do coiote, certo? Então tem aumento de temperatura interna e externa. Está muito quente. O que o hipotálamo faz? O que ele faz? Ele vê que está quente, faz o quê? Tenta te esfriar, não é? O hipotálamo chega e fala assim, caralho, tá quente pra caralho. Boa, porra. Bebe água, fica quieto, nego. Nós vamos morrer, certo? Ele não faz isso? Você não fica mole? Quem deixou você mole? O hipotálamo. O hipotálamo, nós vamos morrer, filho. Nós vamos se matar. Fica quieto. Bebe água. Aí o hipotálamo manda a sua pele ficar suando. Pra quê? Perder calor, não é? E manda você ficar quieto, pra não produzir mais calor interno. E você sua pra caralho. Aí você esfria. Aí o hipotálamo, na hora que ele esfria pra uma temperatura que é ok, fisiológica, ele... Ai, bora. Né? Não é assim? Só que o coiote não deixa. Aí sua água acabou. E o calor tá grande. E o coiote não deixou você parar. Ou seja, a sua temperatura corporal subiu além
do set point, além da programação normal, e apesar de todas as tentativas do hipotálamo fazer você parar, o hipotálamo suou você pra caralho, você desidratou, e aí você, perde a consciência porque você está desidratado e hipertérmico. E agora, como você perdeu a consciência, você já não consegue se resfriar novamente. Porque você perdeu a consciência debaixo do sol. Você vai morrer? Vai. Você vai morrer rapidamente, ok? O hipotálamo fez de tudo para esfriar seu corpo e o coiote não deixou. Certo? Então, quem morre de hipertermia numa situação normal? Nós morre de hipertermia? Nós, numa situação normal? Morre não, filho. Nós não morre não. A grupinha quente? Mas nós não morre não. Agora, quem que morre? Recém-nascido e véi. Por quê? Porque o véi e o recém-nascido não vão conseguir se proteger do calor. Você deixa um recém-nascido dentro do carro, ele morre de quê? De hipertermia. Um recém-nascido esquecido dentro do carro, pai, deixa o menino dentro do carro. No outro dia o menino está morto. Morreu de quê? Hipertermia. Por quê? Porque ele não consegue se proteger do calor. Ele faz hipertermia, o hipotálamo só consegue fazer ele suar, ele não consegue beber água, ele não consegue abrir o carro, ele não consegue ir para a sombra, ele não consegue as produções, ele vai chorar, ninguém vai ouvir, ele vai morrer. O velhinho, com dificuldade de beber água, com sede embotada, também vai morrer. Nós não, pô. Nós só nascemos bêbado. Quem é que morre? Adulto, bêbado, vai pra praia, passa e fica bêbado, desmaia na areia do peixe. Aí fica lá debaixo do sol, torrando, bêbado. Você já tá desidratado porque você só bebeu cachaça. Já tá desidratado. Aí o sol... E aí você não acorda, negão, porque você tá hipertérmico, seu cérebro tá completamente desnorteado. Alguém chama, e você não acorda. Você tá seco. Você tá quente e seco. O nível de consciência tá... Chama, no máximo, você abre o olho, fecha, rebaixado no nível de consciência. Tá com hipertermia. O contexto deu a ideia de hipertermia. Adianta dar dipirona? Não, porque dipirona tem um mecanismo preciso. Por que ele já abre o portal? Então tá, se você faz um Covid, por que dá febre? Por que cada um dengue? Por que deu febre? Sim, mas por quê? Como? O sistema imune produzirá pirógenos. Seus chamados de pirógenos, tá? O sistema imune se comunica através de citocinas. Citocinas são mensagens, tá? Uma mensagem pra fazer alguma coisa. Tem mensagem pra chamar mais glucósido, tem mensagem pra chamar mais linfócito, tem mensagem pra produzir mais hemoglobina, tem mensagens. E uma dessas mensagens é, esquenta aí. Então tem 4, que eles conhecem. Interleucina 1, interleucina 6, fator necrose moral e interferon. 4. Essas 4, vão chegar no hipotálamo, em grande quantidade. Elas passam a mensagem pro hipotálamo assim, esquenta, vamos matar esse filho da puta no calor. É sério, é pra isso mesmo, é pra matar no calor. Porque quando tá quente, o corpo tá quente, é melhor pro sistema imune combater. Porque fisiológico, imagina se o hipotálamo ia te matar. O hipotálamo é seu melhor amigo, pô. Tem como te matar. Ele vai te esquentar, vai matar o bicho, pô. E aí ele esquenta, e aí o pau come. Aí esse pirógeno, ele estimula a célula do hipotálamo a produzir prostaglandina E2. As drogas anti-inflamatórias todas, elas diminuem a produção de prostaglandina. Então dipirona não deixa de produzir prostaglandina. Então mesmo que tenha pirógeno, não vai produzir prostaglandina. O termostato não vai mudar a temperatura. E aí quando você dipirona, ele volta à temperatura normal. E aí o hipotálamo manda você perder calor. É a hora que você sua, caralho. E você sua no final da febre. A temperatura, deixa de você tá começando a ter febre, mas você fica, você tá começando a ter febre, você mole, né? Você começa a sentir frio, pô. Você começa a sentir frio, você vai funcionar agora. Com febre. O frio, vai sentir frio. Aí você vai ficar debaixo do sol. E você entra em debaixo do sol, cara, não é isso, né? Não, fala sério. Estar com febre, tomar um banho quente ou ficar debaixo do sol é uma delícia, cara, é prazeroso. Como é que uma coisa que te dá prazer é ruim pro corpo, né? Aí você esquenta. E aí você vai esquentando. Por quê? Porque precisa esquentar mesmo. Ele não é bom. Por que o chá quente da vovó funciona? Porque te esquenta. Esquenta melhor do que tomar sol, porque esquenta por dentro. Aí você toma um chá quente quando tá com febre, dá uma sensação de bem-estar, porque te aquece. Por isso que neném, quando começa a ter febre, você tem que sentar ele, não resfriar. Resfriar, você tá combatendo o efeito do hipotálamo. Você pode dar um frio, uma criança com febre. Você tá bem morno numa criança com febre. Muito doido, né? Muito doido. Agora